Olha, o retiro tem uma importância grande na vida da igreja. E quem às vezes não vem, principalmente por um motivo justo, tudo bem, há motivos justos, está perdendo muito. E eu falo por mim desde criança. Eu lembro que a minha mãe se esforçava para nos levar no retiro. Ela já entendia a importância prática disso. Vou listar algumas. Você tem um tempo com a sua igreja, um tempo que você não tem lá na cidade. Então aqui nós estamos almoçando juntos, jantando junto, brincamos, ouvimos a palavra, temos um tempo de social. Então isso é muito precioso. Então você tem as palestras, você tem o louvor, você tem as brincadeiras, você tem as refeições juntas. Assim, eu acho que eu ainda poderia listar outros benefícios de tão importante que é o acampamento, né? E assim, aproveitando que está filmando, né, as pessoas que não vieram nesse acampamento, vou falar para você, se esforce para o ano que vem você vir. Porque você está perdendo para a sua vida pessoal, para a sua família, para o seu crescimento, em todos os sentidos. Então, a importância é grande mesmo. Então, quando nós pensamos nesse tema, os desafios atuais para a igreja cristã, é justamente ajudar a igreja a entender um pouco do que está acontecendo no mundo. Ver, estamos vendo, só que às vezes nós ficamos meio perdidos, né? Então a palestra de hoje, por exemplo, a ideia é tentar mostrar como nós chegamos até onde chegamos. Essa mentalidade do pós-modernismo e as consequências disso. Porque nós vivemos nessa mentalidade pós-moderna, onde a verdade perdeu o sentido, onde não se busca mais o conhecimento da verdade, mas se busca agora encontrar sentido no sentimento. Isso aí abre um leque para um monte de coisa, né? As pessoas não estão mais interessadas se é verdadeiro ou não. A questão é se eu estou me sentindo bem ou não. Como eu me sinto, né? As ideologias hoje, as narrativas, todas versam para isso. E a igreja fica meio perdida. Então o propósito é trazer esclarecimento, confrontar biblicamente como tem sido a nossa postura e mostrar que Cristo é a única resposta. Pelo menos até domingo, que é a última palestra, queremos seguir nessa direção. Bom, o nosso grupo ficou responsável pelo tema O Sentimento como Verdade. E o aprendizado que nós tivemos aqui foi que nós nunca devemos colocar o sentimento acima da verdade de Deus. Deus nos ensina através da sua palavra e é com essa verdade que a gente deve conduzir as nossas vidas. A pergunta que eu achei mais interessante foi a pergunta 6. Como você pode consumir cultura pop de forma crítica e cristã? Então, a resposta do grupo foi o seguinte: nós temos que sempre ter em mente que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós devemos analisar tudo aquilo que formos consumir para ver se aquilo está de acordo com as verdades bíblicas. Porque muitas vezes a gente até tem o direito de consumir, mas aquilo não vai edificar, aquilo não vai glorificar a Deus, né? Então, apesar de termos essa possibilidade de estar ouvindo cultura pop, consumindo cultura pop, infelizmente hoje em dia a cultura pop ela não tem tido muito a agregar. E aí a gente tem que colocar em prática as verdades bíblicas. O nosso tema foi sobre darwinismo e a evolução
a seleção natural. Acho que a pergunta que eu mais gostei foi sobre essa questão dos adolescentes ficarem confusos, ficarem pressionados com a sociedade, com a ciência errada, porque isso está presente no nosso dia a dia, né? Na escola, principalmente. Então, a pergunta que mais me impactou foi a terceira pergunta, que é como consumir cultura sem ser moldado para ela. Nós discutimos, né, o meu grupo discutiu bastante que nós podemos ter acesso à cultura secular de maneira geral, evitando, obviamente, aquelas coisas que sejam consideradas blasfêmicas, mas sendo sempre como filtro e como meio de discernimento as escrituras, né? Elas vão nos guiar na escolha em relação ao que nós absorvemos, ao que nós interpretamos, das coisas que nós assistimos, que nós temos contato, né? O C.S. Lewis, ele fala que o ser humano ele tem que ser educado para sentir prazer e gostar das coisas que sejam agradáveis e sentir desgosto e raiva das coisas que sejam desagradáveis. E nada melhor como ponto de partida para a educação dessa vontade, a Bíblia. L de linda, O de obediente, és fiel em todo tempo. Levanta e o nosso tema é permanecendo firmes na palavra de Deus. Entre as perguntas aqui, eu destaco a pergunta: por que, segundo Paulo, a Escritura é suficiente para formar o homem de Deus? Paulo acreditava na autoridade da palavra de Deus, na inspiração e na suficiência dela. E nós cremos nisso, né? Nós acreditamos que a Bíblia ela é suficiente, tem autoridade e respaldo para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar. E a Bíblia tem feito isso no meio do povo de Deus desde sempre, e reconhecemos ela como uma bênção do Senhor para nós, a palavra dele para nós. Ela tem mudado o nosso jeito de agir, e com ela nós ensinamos os nossos filhos, e assim nós vamos perpetuando essa cultura. O desafio do nosso dia de hoje é a gente permanecer firmes nessa cultura que nós já vimos aprendendo ao longo dos tempos. Então, nosso tema é o falsos mestres e manipulação emocional. A pergunta número 5 aqui que fala: como podemos ajudar alguém que está sendo enganado espiritualmente? Isso aqui é algo bem importante, porque a gente vê a pessoa, né, se indo pro poço, pro fim do poço, né, final do poço. Temos que sempre buscar falar a verdade para ela, a verdade da palavra. E se mesmo ela não resistir, nós temos que continuar em oração, continuar fazendo com que ela entenda e abra sua mente para que ela se volte para Cristo, né, e creia na palavra, a verdade da palavra de Deus. Filho pródigo. De piedade, mas negar o seu poder. Falsos mestres e manipulação, longanimidade, amor. Vocês pra cá.
As brincadeiras aqui no Retiro foram bem legais. Eu particularmente gosto muito e também considero muito importante, porque é um momento que a gente se reúne em comunhão e acaba que as brincadeiras nos ensinam e nos testa também sobre os nossos conhecimentos bíblicos, sobre... na verdade, nos ajuda a interagir uns com os outros e também diverte bastante todo mundo. Ah, massa. Eu acho as brincadeiras muito legais. Acho que as brincadeiras, elas são muito importantes, principalmente porque a gente naturalmente tem um senso de competitividade e como elas são bíblicas, a gente estuda mais a Bíblia para poder estar brincando. A brincadeira que eu mais gostei foi a primeira brincadeira, né, de acertar o tempo da música. Foi uma das poucas que não foi bíblica, mas foi muito engraçada, né, a gente tentando ali. Mas no decorrer das brincadeiras é legal porque às vezes a pessoa até sabe ali o texto, mas pela pressão ela não consegue encontrar as palavras ou se confunde, aí é aquela zoação total, né? Então eu acho muito importante sim ter essas brincadeiras para que a gente possa estudar também a palavra de uma forma lúdica e divertida. Tiago, foi muito bom, foi um aprendizado muito gostoso. Só de estar aqui com os irmãos reunidos, aqui foi uma bênção para nós. Graças a Deus, eu sempre gostei de retiro, mas esse aqui ficou na história, viu? Gostei demais, muito bom. E se Deus quiser, vamos partir para mais outro retiro aí, em nome de Jesus. Na nossa igreja tem muitos talentos que a gente não sabe. E nesse retiro a gente descobrimos bastante pessoas que têm talento para edificar. O tema do nosso grupo é Encontro com Cristo ao Vivo. E a pergunta que eu mais achei interessante foi: por que só Cristo vivo pode dar sentido à vida? Pois como Cristo está vivo, a gente tem um norte para ele, saber que depois da morte a gente vai ter uma ressurreição com ele. O que eu achei do retiro, eu achei muito bom, para falar a verdade. Eu não tinha eu nunca venho com expectativas muito altas, eu sempre tento ser neutro, né, em relação ao que eu vou achar sobre as coisas, mas eu achei bom, de fato me surpreendeu até mais do que eu acho que me surpreenderia. De todos esses dias, o que eu mais gostei foi a desenvoltura dos adolescentes em relação aos temas propostos. Porque algo que acontece bastante é a gente polarizar qualidades de uma pessoa em um único aspecto. Em relação a falar sobre os temas falados durante as manhãs, foi algo que muitas pessoas puderam participar. Não foi algo que ficou na mão de somente uma pessoa. Foi um trabalho em equipe sensacional e, de fato, cresceu-se o conceito de comunidade dentro dos adolescentes. Tá, vamos lá. O que eu aprendi nesses quase 4 dias de retiro aí foi a esperança, né? Que com a ressurreição de Cristo é a certeza de que nós, o seu povo, temos esperança após a morte. O que o mundo prega? O mundo prega uma felicidade apenas aqui, que tudo que você conquista é apenas aqui. Com base na teoria da evolução, né? O que o darwinismo ele fala? Que tudo se resume aqui. E através desses 4 dias, dessas palestras, esses momentos de debate, eu aprendi a ter convicção da esperança de que existe vida com Cristo após a morte. E, na verdade, para nós, a vida mesmo começa após a morte. Confesso que até iria embora ontem à noite, né? Mas resolvi ficar até o final. Muito bom mesmo. Fazia tempo que eu não participava de um retiro assim, da forma como participei, no sentido de se envolver e tudo. Muito gratificante. Esperamos que tenhamos mais para que nós possamos participar desse momento de aprendizado, de comunhão, de trabalho mesmo, trabalhar para a obra. Tá. Foi um tempo muito importante, principalmente para a aprendizagem, do que o pastor falou das palestras, enfatizando muito a questão da fé cristã, enfatizando que a nossa esperança tem que estar sempre no Senhor, porque Ele ressuscitou e Ele vive. Eu acho que foi 4 dias muito importantes e foi muito bom também,
pela aprendizagem que a gente teve como pastor e também pelo momento de comunhão que a gente teve com os irmãos, que a gente não consegue muitas vezes ter na igreja, por não ter muita abertura para isso. E foi muito legal ter conversas sobre o Senhor na divisão que teve aqui e aprender mais. Eu aprendi que a gente nunca pode, sempre pensar no outro do que pensar na gente, né? Aí aprendi a ser honesto também, falar a verdade. Foi isso, foi bem legal também. Nós estamos hoje terminando o nosso acampamento, né? E esses dias foram dias muito abençoadores. Nós tratamos esses dias nas palestras, nas discussões em grupos sobre os desafios da caminhada cristã nos dias atuais. Eu, como pastor, fiquei satisfeito, estou satisfeito, na verdade, de ver o crescimento dos irmãos. Somente nos debates em grupos, nós podemos perceber que compreenderam o que foi passado e trouxeram propostas relevantes de como enfrentar esses desafios. Dou um destaque para os nossos adolescentes, se esforçaram, fizeram inclusive a apresentação Data Show. Outra coisa que foi edificante é ver alguns irmãos que às vezes pouco víamos as suas ações assim, falando em público e falando muito bem, com propriedade, com clareza. Então foi muito edificante ver tudo que foi realizado aqui. Nós só temos que agradecer a Deus.